20 anos, uns 15 anos, quando eu comecei numa mídia chamada Snapchat, eu era muito ácido, né, cara? Eu detonava a indústria alimentícia, falava o nome das marcas, falava o nome das empresas. Depois de muito pedido da minha mãe e dos advogados, eu parei um pouco. Principalmente dos advogados. Puta que pariu, velho. Minha mulher vivia assustada. Amor, você falou o nome, não sei o que, apaga. Eu falei, não vou apagar porra nenhuma. Vai ficar lá. E isso foi muito impactante na vida das pessoas, né? Mas eu realmente flertava com riscos porque eu tava mexendo com gente grande. Aí um dia... Você tava nesse lance do Guerreiro da Luz, de ter uma missão, de mudar a vida. Minha missão, exatamente. E a missão é do despertar. E ela não é de outra maneira, se não for na porrada. No impacto, né? De alguma maneira impactante. Então, pegar lá... Olha eu de novo. Pegar lá um todinho e falar o quanto tem de porcaria dentro dele, para as pessoas entenderem que aquilo que eles acham gostoso e dão com amor e carinho pro filho deve ser evitado. Quando eu fui descobrir que aquela Pringles lá não é batata. Nunca foi, né? Jamais será. Meu... Cara, eu fiquei tão decepcionado que aquilo não era batata. É decepcionante, né? A gente vai pro Doritos, então, que é milho. É milho, então, cara. E aí essa pessoa, que é um médico, na época ele era um iniciante, ele me tinha como ídolo, ele disse, eu acho que ele devia estar viajando, ele é mineiro, estava em São Tomé das Letras. Ah, então grande possibilidade. Grandes possibilidades, né? E ele chegou na minha sala se apresentando de uma forma muito educada, gentil e humilde, e dizendo que ele tem um nível de mediunidade e que ele havia visto e sentido muita maldade sendo construída para mim e que ele queria que eu me protegesse, que eu me sentisse protegido. E aquilo ficou do meu lado anos, cara, eu colocando a mão e por anos ficou comigo. Como não tô passado mais de 10 anos, nada aconteceu, que eu acredito que o orgonite funcionou, né? Total. Agora, se acontecer alguma coisa agora, você deixou aqui... Eu tô carregado. Pirâmides e orgonites na clínica, me sinto à vontade de trazer isso pra você. Virou, ia ficar com peso na consciência. Não. A gente abre o jornal aí. Eu tô trazendo pra vocês, pra aumentar a energia aqui, transmutar o que há de negativo. Porque as pessoas, elas em geral não são negativas, mas elas ficam de acordo com a qualidade do pensamento, das palavras, reclamação. As pessoas vibram uma energia. Então, a pessoa... tem lugar que você entra que você não aguenta ficar, exato, né? Mas às vezes até uma pessoa que você gosta, ela tá com uma energia ruim naquele momento. Ela não é ruim, mas ela vibra uma frequência ruim. Ó, se a gente entender que é tudo energia, é natural e fácil entender que amor, amizade, gratidão, empatia, compaixão tem uma frequência energética alta, né? Vibracional. Sim. Se a gente medir tudo em hertz, em vibração, a tristeza, o rancor, a mágoa, a preocupação tem uma frequência baixa. Certo. Quando a gente fica com o pensamento e as palavras presas nesse tipo de comportamento, a nossa vibração fica negativa. Não, e tem até estudo dessas sinapses que você vai ficando tão mal, tão negativo, que aquilo fica constante. Uma verdade. Ela você faz uma ligação. Essa realidade. Faz uma ligação. E o contrário é verdadeiro. E o contrário, exatamente. Né? Então exercer amor, gratidão, compaixão, empatia, boas palavras e bons pensamentos eleva, edifica. Então esse conjunto de coisas a gente tem que treinar todos os dias de manhã. Eu costumo dizer pela manhã, porque você já deve ter ouvido, você acordou com o pé esquerdo. Né? O que é o acordar com o pé esquerdo? Normalmente, quando acordamos, dependendo do que pensamos e como agimos, nós determinamos a frequência com que vamos vibrar durante o dia. Se eu escolho bons pensamentos, boas palavras, elevo essa frequência pela manhã, lendo uma oração, um salmo, um provérbio. Se você não for religioso, exercer gratidão, respiração, essa frequência tende a reger o dia todo. E o contrário é verdadeiro. Acorda reclamando, acorda lamuriando, acorda resmungando, e você vai ver como tudo dá errado o dia todo, cara. Então ter a consciência de acordar, despertar, exercer gratidão e de alguma maneira manifestar essa energia é uma boa maneira de você sintonizar a rádio com que você quer vibrar durante o dia. Então é a primeira coisa que eu peço. Por isso que todo dia de manhã... Mas isso vale também pro começo do ano. Estamos no começo do ano, em janeiro, não é? Pra tudo, pra começo de todos os dias. Eu tento fazer isso todo dia de manhã, cara. E aí tento ajustar isso. Então normalmente eu não abro o telefone, eu fico conectado com as coisas da minha vida. Mas você acorda, a primeira coisa que você faz... A primeira coisa que eu faço é acordar, sair e agradecer tudo que eu tenho na minha vida conquistado, em ser e ter. Então, minha família, a saúde delas, os bens, e isso me traz uma sensação de bem-estar. Exercer gratidão não é agradecer, porque as pessoas confundem, né? Hoje no balcão, a gratidão. Não é gratidão, é obrigado, você devia falar. Gratidão é uma expressão que tem que vir carregado de um sentimento, que envolve uma história, né? Não é um acontecimento que tem uma história por trás. E aí, quando você fixa seu sentimento, pensamento e palavras nesse sentimento, a energia é completamente contrária. E o bem-estar se vem, porque são uma frequência elevada. Então, a gente tem
tem que tomar cuidado. Eu acordo, eu faço esse pensamento, faço 15 minutos de meditação, e aí eu vou fazer meus estudos. Eu estou ajustando minha frequência, porque se eu permitir que uma notícia ruim, um problema no WhatsApp, na empresa, ou alguma questão política, ou alguma coisa, e eu logo de manhã encontrar essa energia e ficar com esse pensamento, posso correr o risco de vibrar uma energia ruim. Então eu tento escolher a frequência com que eu quero vibrar o dia, e isso basicamente é organizando e cuidando bem da qualidade do pensamento que eu hospedo e das palavras que eu profiro. É assim que a gente deve ajustar essa frequência. Eu acredito muito no poder das palavras e dos pensamentos também. Exatamente. Né? E falando no poder das palavras e no pensamento, você lembra qual é a sua memória mais antiga de infância, de você querendo algo ou pensando como seria a tua vida? Você lembra disso? Eu lembro várias vezes, né? Eu lembro que como eu sou da década de 60, eu imaginava a virada do milênio, 64. Então eu sempre fiquei fixado na virada do milênio. Um dia vai chegar a virada... E como eu vou estar? Eu fazia as contas de quantos anos eu ia estar, de como eu estaria, se eu estaria com bigode igual meu pai ou não, de que homem eu seria, como seria a minha vida, como eu estaria lá. Então isso sempre foi um pensamento grande. Mas te dava tristeza? Não, me dava motivação. Me dava motivação. Outras coisas, mas isso era o mais importante. Isso era o que realmente ficava na minha vida. Depois, quando passou 2000, na vida adulta, eu vi que isso não era tão importante. Você nasceu onde? Eu nasci em Santo André. Santo André. Morei em São Bernardo e estudava em Santo André. Morei lá no começo da minha vida. Onde? Em Santo André, na Oliveira Lima, lá e depois naquele jardim. Um bairro onde tem Rua Primavera, Rua das Árvores, das Frutas, Laranjeiras, Figueiras, Jardim... Não lembro o nome do bairro. Aí depois fomos para São Bernardo e depois eu vim para São Paulo. Mas eu sempre estudei aqui em São Paulo. E você queria ser o que quando você era? Sempre quis ser médico. É mesmo? Absolutamente. Isso também tem uma história interessante. Não, minha família, a maior parte não tem formação de colegial, sempre analfabetos, né? Meus tios, meu pai, não tem formação nem alfabetização completa eles tinham. A minha mãe já era uma professora de primário. Minha origem é muito simples, Vilela, muito simples. Eu vou te contar algo, cara. Na minha infância, filmes de ação não existiam. Então, eu era um garoto vidrado na TV. TV nos anos 60, 70 era tudo. Então, para eu ter emoção, ou era filme de guerra, porque era pós-segunda guerra, então todos os filmes eram vinculados à guerra e ao nazismo, ou eu esperava o final do ano para assistir Hércules, Sansão e a biga de alguém. Qual era a biga? Aquele... Ben-Hur. Então eu esperava o final do ano pra assistir esses épicos, né? E o resto era filme de guerra. O filme de guerra me incomodava muito, cara. Incomodava? Eu tinha um pavor de guerra. Eu tenho pavor à guerra, morte, aquele tipo de morte desnecessárias. E eu falava pro meu pai o tempo todo: pai, eu não quero ir pra guerra, pai. Aí meu pai dizia: médico não vai pra guerra, filho. Pai, eu quero ser médico, porque eu não quero ir pra guerra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer outra coisa. Fazer o contrário. E como a minha vida foi carregada de carga genética de doenças, obesidade, tantas outras doenças, minha carga genética é uma bomba atômica. Tenho tudo para ter depressão, para ter Alzheimer, para ter obesidade, para ter diabetes, em toda a minha carga genética. Aliás, isso é um assunto interessante. Mas, como muitos se enganam, a carga genética não é determinante. Você não está fadado à carga genética da sua família. Ela é só um QR Code, uma informação. Isso é empírico? Você vê a sua família, o que deu de problema e fala: eu posso ter isso? É isso ou não? Toda vez que você vê doenças na sua família, há uma gigantesca possibilidade de se desenvolver todas elas. Entendi. Mas as pessoas acham que só porque a família, por exemplo, a minha mãe tem obesidade, eu sou obeso por causa da genética da minha mãe, eu tenho diabetes por causa da diabetes do meu pai. Não tem nada a ver. Isso é só uma carga genética, uma informação que veio para você. Entendi. Você só vai expressar essa informação através do seu comportamento e ambiente. Isso se chama epigenética. E epigenética é muito mais preponderante do que carga genética. Então aquele indivíduo que fala que é gordo por causa da mãe, ele não é gordo por causa da mãe, ele é gordo porque come igual a mãe. Entendi. Aquele indivíduo que desenvolveu diabetes, ele não desenvolveu diabetes por causa do pai, ele desenvolveu diabetes porque ele se comportou como pai. Bebeu, comeu, foi sedentário. Não, aquele indivíduo que teve câncer de pulmão, ele não teve câncer de pulmão à toa, ele ficou fumando igual o pai. Então, a carga genética, eu tenho todas elas, eu garanto pra você que elas estão todas coibidas, porque eu tenho um comportamento epigenético e vivo num ambiente que não as ativa, pelo contrário,
as coíbe. Então, todos que têm histórico familiar com carga genética de doença não deveriam viver um mundo de dor e preocupação. Eles têm que entender o que eles têm e saber qual é o estilo de vida que eu deveria viver para não ativar esse tipo de situação e vivê-la naturalmente com saúde. E eu posso lhe dizer, apesar de ter sido obeso na infância com mais de 120 quilos, de uma mãe bariátrica, irmãs e tias bariátricas, pai e 3 tios que eu perdi por complicações da diabetes, outras 2 tias vivas e sequeladas com diabetes, eu lhe digo hoje que eu jamais serei diabético e jamais serei obeso. Caramba. Apesar dessa carga toda. E isso eu falo com muita convicção e tranquilidade, porque o que determina isso não é a minha informação genética que está no meu genoma, é como eu me comporto todos os dias e as escolhas que eu faço. Mas, por exemplo, no caso da diabetes, é alimentação... É tudo. Na final das contas, diabetes e obesidade tem um termo médico que liga as duas, chama de obesidade. Então, quando eu não me alimento errado, não engordo, não ativo a minha carga genética, além de me manter magro, eu não ativo a possibilidade de desenvolver a diabetes. Então essas são uma delas, né? O Alzheimer, que é uma doença cada vez mais moderna, não tem nada a ver com carga genética. Aliás, isso é muito interessante falarmos, mais de 70% de todos os pacientes com Alzheimer hoje não tem nenhuma carga genética. Ela é uma doença comportamental do estilo de vida. Pô, não sabia. Está associado a alguns fatores. Acima de tudo, o consumo excessivo de açúcar. Então, todo diabético tem um histórico de consumo de açúcar, tanto que tem um... Diabetes tipo 3. O Alzheimer, o Alzheimer tem um nome, um adjetivo é diabetes tipo 3. Tem a diabetes tipo 1 que é dependente da insulina. Não é que ele vai ter diabetes. Não é que ele tem diabetes, é um outro tipo de diabetes. Vou chamar de diabetes cerebral. Tá. É só um entre aspas, né? Então tem a diabetes tipo 1, que é aquele que depende de insulina. Tem a diabetes tipo 2, que o cara desenvolve na vida. E tem a diabetes tipo 3, que é do Alzheimer, porque aquela doença mental também tem daquela demência, aquele tipo de demência também tem como causa, no seu comportamento da vida, um consumo excessivo de açúcar, sorvete, carboidratos, alguma coisa. Uma outra coisa que faz parte da construção dessa doença são sonos sem qualidade e insônia. É no sono que limpamos uma placa, um lixo que se acumula no cérebro chamado placa amiloide. E essas placas amiloides são faxinadas para todos aqueles que têm sono de qualidade. Quem tem insônia e não dorme direito ou dorme mal ou não dorme, não vai fazer essa faxina dessas placas amiloides, e o acúmulo delas em médio e longo prazo pode ser o fator de desenvolvimento de demência como Alzheimer. E um terceiro fator, hoje muito estudado, a ausência da atividade física, né? Hoje nós sabemos e reconhecemos que os músculos são uma grande, gigantesca glândula hormonal produtora de miocinas, e essas miocinas são centenas de miocinas. Uma delas é a irisina, que está sendo muito estudada. Talvez você tenha ouvido falar da pílula do exercício, que estão fazendo uma pílula do exercício, estão tentando copiar a irisina, que é secretada pelos músculos, que também tem uma ação anti-inflamatória, desativadora de doenças autoimune e neurológicas como Alzheimer. Então, se você olhar, o homem moderno ou a mulher moderna cada vez mais sedentária, consumidora de açúcar e sem sono de qualidade. Essa é uma realidade moderna. É por isso Não sei se o estresse entra nisso também. O estresse é o fator que ativa tudo isso. Desequilibra o sono, que desequilibra o comportamento. Então tá ligado. Então, é tudo da era moderna. Né? As pessoas hoje, antigamente, até poucas décadas atrás, ninguém ultrapassava 10 ou 11 horas da noite. Verdade. Né? Se a gente for mais algumas décadas atrás, nem existia luz. Durante meu pai era lampião. Então quem é que vai ficar acordado 11 meia-noite? 3, 4 horas depois do sol, todo mundo dorme. O galo começava a cantar assim. E a luz raiou, todo mundo levantou. Então nós estamos encaixados com um comportamento milenar do homem primitivo. Isso traz saúde. Isso é estar encaixado no ciclo circadiano, que é a relação que nós, animais e plantas, temos com o dia e com a luz. Os hormônios e neurotransmissores são secretados de acordo com o horário do dia e o horário da noite. Quando vivemos um ambiente de estresse, luz branca, luz, computador, tudo foi mudando, fomos avançando a madrugada até aqui, o cérebro fala: porra, 1h da manhã, não era pra você estar dormindo? Não, né? Porque tem luz da cara, então não é hora de dormir. O que o corpo faz? Fica aceso, em ativo, em vigília. E aí você não produz todos os neurotransmissores no intestino, não produz, não faz um sono de qualidade, não faz a faxina, não faz um sono reparador, costuma acordar cansado. Isso vai impactar na memória, na concentração, na disposição, na sua vigília. No humor, no controle de humor e fome, inclusive. Vamos falar sobre o sono, então. Como que a gente peça fundamental. Como regula o sono? Pra mim, por exemplo, que eu faço podcast e às vezes termina 1h da manhã, assim, outras vezes às 10 horas da noite. Ok, né? A gente vive um mundo que não é mais aquele rural conectado com aquilo, mas a gente
tem que tentar ajustar. Eventualmente, né? Imagina os médicos, os policiais, as enfermeiras, os plantonistas, né? Eu, quando dava plantão, recebia uma taxa extra de insalubridade. Eu preciso dizer que os valores recebidos por todos os profissionais jamais pagarão a insalubridade recebida nessa carga de trabalho. Porque há perda de saúde para quem é trabalhador noturno. Entendi. Agora, você, né? O problema às 10 é mais fácil. A 1, você tá agitado, né, cara? Você toca um podcast, aí sua mente acelerada, os reflexos, os insights. Então, até baixar a bola, a vida de artista. Então, a gente vai encontrar um novo ciclo pra você. Mas o que é importante é tentar relaxar o mais rápido possível. Entendi. Então, o drama... Tirar os estímulos. Os estímulos todos. Então, você vai chegar 1h da manhã, acaba, você tá cheio de estímulo. Como é que eu faço? Eu preciso começar a fazer meu slowdown. Né? Então, existem suplementos para isso, que te ajudam, como magnésio, como triptofano, como mulungu, plantas que ajudam, melissa, mulungu. O que você falou, Paquito? Maconha? Não, ô Paquito. A maconha ajuda muito, né? Tem o CBD, né? A maconha medicinal, eu tô falando. Essa aí né? ajuda, essa ajuda. As gotinhas do óleo de CBD ajudam muito no controle de ansiedade. Elas regulam algumas áreas e elas regulam uma área da meninge do cérebro que é responsável pelo medo e ansiedade. E aí ela diminui esse nível de ansiedade, equilibra. O CBD tem muita ação para isso também no mundo moderno, trazer esse equilíbrio, essa homeostase. Então, o que acontece? Você está liberando adrenalina, está liberando cortisol, e a mente está agitada. Agora eu tenho que encontrar um delay e um relaxamento para poder dormir. Só que isso pode demorar um bocado de horas. Você fala que acaba 1, mas se você não se cuidar, 3 horas da manhã você vai dormir. É o que está acontecendo. Então, o que eu sugiro, talvez? Preparar algumas coisas para você tomar logo após terminar, para poder acelerar o seu relaxamento muscular, né? Então, isso que eu tô te falando, especialmente o magnésio vai te relaxar a musculatura mais rápido, algumas coisas fitoterápicas. Mas não tem contraindicação? Nenhuma. Aliás, todo mundo é carente de magnésio. Nossas terras são carentes de minerais, elas estão aceleradas em produtividade com pouco descanso. Normalmente nossas terras estão pouco enriquecidas de minerais, e mesmo porque não somos terras vulcânicas, que são aquelas que mais minerais possuem, zinco, magnésio e outros. Então há de se entender que toda a população, mesmo comendo legumes e vegetais e frutas, possivelmente tem carência de zinco e magnésio, porque as terras não andam tão saudáveis para trazer esses nutrientes. Então há uma grande carência de magnésio na população, por isso que o magnésio hoje todo mundo fala de magnésio, porque todo mundo que experimenta sente algum grande benefício, porque há alguma carência. Você mesmo vai sentir, porque eu vou te prescrever, vou te dar se você aceitar, quero te convidar para te ajudar. E melatonina? Muito bom. Então a primeira coisa no sono é relaxar a mente, desacelerar, para poder ter a oportunidade de induzir o sono. Né? A melatonina não deve ser indutora de sono. Há um grave erro de achar que a melatonina é remédio para dormir. Não é? Não, melatonina é remédio para acordar descansado. É diferente. É para você ter um sono melhor? Isso, para aprofundar e fazer os ciclos do sono e ter um despertar reparador, restaurador, com memória, disposição, vigor e energia, sem cansaço durante o dia. Então, quem determina, normalmente jovens não precisam. Né? Mas eventualmente sob estresse, e eu mais idoso, já tem uma baixa produção de melatonina. Aliás, o que é ser velho se não é acordar cansado, ficar rabugento, reclamão com pouca memória? Pô, o cara é um velho, não é isso? Peraí, ele tá me descrevendo, Paquito? Então, como ele me conhece tão bem? Eu acho que eu sou velho. Eu tô começando a achar. Cara, você tem 79 anos, então. Porque ele descreveu a parte da memória não sei se tá ligada à idade. Pode ser outras coisas. A memória tá ligada à qualidade de sono, né? Também. Tudo que nós coletamos de informação no dia, ela só se transforma em memória no sono reparador. Tudo que eu faço de exercício na academia é só estourar fibra, não é ganhar músculo. Ela só se torna músculo no sono anabólico reparador, que é quando produzimos mais GH. Então o sono é fundamental. Eu tenho 60 anos, Vilela, eu já dormi 20. Isso é absurdo quando você começa a pensar nisso, né? Passei 20 anos dormindo. E aí você fala, cara, eu tô perdendo tempo. Não, cara, os meus 40 anos foram bons porque foram bons 20 anos dormindo. E é assim que deve ser. As pessoas deviam parar de lutar. Você talvez, como eu, quando jovem... Não, eu luto até hoje, às vezes. Eu falo, putz... Pra que dormir? Tô perdendo tempo, eu quero fazer alguma coisa. Com o entendimento da importância do sono, tendo ele como um dos pilares mais importantes de saúde, na minha visão de saúde... E aí às vezes, você até quer recuperar no final de semana. E não adianta, né? Não. Vou dormir mais no final de semana. Não adianta. Eu vou fazer uma piada. Sono perdido é igual
a transa perdida. Você não vai recuperar Não na vai, próxima não aquele vai. sexo que você não fez hoje, vai? Não. O sexo de amanhã é diferente, o de hoje é o de hoje. O sono de é a mesma amanhã é a coisa. mesma coisa. Não adianta eu- Ah, o sono foi ruim ontem. Já perdeu, irmão. Vai dormir hoje, mas esse de hoje não tem nada a ver com o de ontem, mas já foi. Não tem como compensar, Não né? existe essa ideia. É, eu já percebi isso. E nem dormir mais no outro dia pra isso. Não é isso, são ciclos. O seu ciclo do dia terminou, você ticou? Ticou. Não tiquei, porra, foi mal hoje, vou Tá. tentar fazer um dia melhor amanhã. E aí no frigir dos ovos, numa média, quanto mais